Caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, que a paz de Deus esteja no seu coração e na sua família. Queremos hoje refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto o semeador semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo: Isso Jesus exclamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje quer falar para nós sobre a semente. A semente, nós sabemos que é a palavra de Deus, que nós estamos vendo aqui do lado. Deus é o semeador e nós somos o terreno. O nosso coração, a nossa vida é o terreno. Então, Deus quer plantar em nossos corações esta semente, que é a palavra, que é a libertação, que é a salvação e que quer transformar a nossa vida. Por isso, a cada dia nós devemos lutar com que nós sejamos este último versículo que nos diz: E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Então devemos deixar com que a palavra nos dê fruto na nossa vida. Hoje, infelizmente, nós sabemos que tem muitas pessoas que vão à missa para cumprir preceito. Vão, escuta a palavra, mas não deixa com que a palavra de Deus caia na sua vida, o confronte com a sua vida e depois coloca na prática. Muitos buscam apenas por preceitos a missa, mas não abrem os seus ouvidos e os seus corações para que a palavra dê fruto. Hoje, então, o Evangelho nos convida que nós possamos ouvir a palavra com atenção, vivê-la no dia a dia. Se colocarmos a palavra de Deus em prática, certamente, caríssimos irmãos e irmãs, vamos estar vivendo como Jesus viveu. Por isso, vamos ter essas duas atitudes. Vamos viver a palavra, mas vamos ser semeador também. Vamos semear a palavra de Deus na sua família, no seu trabalho, aonde você passar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora da Glória e de São Francisco de Assis, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.